Você está em Brasília, diante de um contrato público que vale milhões de reais. Para você, é apenas papel. Mas, em algum lugar dessa cadeia, alguém pode enxergar uma oportunidade: transformar dinheiro público em vantagem privada. A pergunta é: por que esse problema parece tão persistente no Brasil? Antes de responder, precisamos corrigir uma ideia importante. Não existe um medidor capaz de dizer que um país é simplesmente corrupto. O principal índice internacional mede a percepção da corrupção no setor público. Em 2025, o Brasil marcou 35 pontos de 100 e ficou na posição 107 entre 182 países. E isso revela algo surpreendente: corrupção não é uma característica genética, cultural ou exclusiva do brasileiro. Ela aparece em sociedades muito diferentes. A diferença está em quanto espaço as instituições deixam para o abuso de poder, quanto ele pode render e, principalmente, qual é a chance de alguém ser descoberto e punido. Para entender o Brasil, precisamos voltar alguns séculos. Durante a formação do Estado português e da administração colonial, relações pessoais, privilégios e interesses privados frequentemente se misturavam às estruturas públicas. Pesquisadores discutem essa herança usando conceitos como patrimonialismo. Mas isso é uma interpretação histórica, não uma explicação única para a corrupção atual. Imagine uma sociedade em que conhecer a pessoa certa pode ser mais importante do que seguir um procedimento. Quando cargos, contratos ou oportunidades dependem de relações pessoais, o sistema deixa de funcionar apenas por regras impessoais. É aí que favoritismo, clientelismo e troca de favores podem encontrar espaço para crescer. Mas existe uma segunda peça fundamental: o tamanho e a complexidade do Estado. Quanto mais dinheiro público circula, mais contratos existem e mais decisões precisam ser tomadas. Isso não significa que um Estado grande seja necessariamente mais corrupto. Significa que existem mais pontos onde controles, transparência e fiscalização precisam funcionar. E aqui aparece uma regra estudada por pesquisadores: quando o benefício de cometer uma fraude é alto, o controle é fraco e a possibilidade de punição é baixa, os incentivos para a corrupção aumentam. Estudos da CGU destacam justamente a relação entre corrupção e estruturas inadequadas de governança. Por isso, o Brasil criou e fortaleceu mecanismos de controle ao longo do tempo. Tribunais de contas, controladorias, Ministério Público, Polícia Federal, Transparência Pública e auditorias formam uma rede. Nenhuma instituição resolve o problema sozinha. O resultado depende de independência, capacidade técnica, informação e fiscalização funcionando de verdade. A história recente mostra que grandes operações podem revelar esquemas enormes. Mas descobrir corrupção não é o mesmo que eliminá-la. Investigações precisam virar provas válidas, processos precisam respeitar a lei e punições precisam ser aplicadas de forma consistente. Sem isso, escândalos podem produzir manchetes gigantescas e mudanças institucionais pequenas. E existe outro detalhe importante: corrupção não acontece apenas dentro do governo. Empresas podem subornar agentes públicos. Pessoas podem fraudar licitações. Funcionários podem desviar recursos. Portanto, enxergar a corrupção apenas como político roubando dinheiro simplifica demais o problema e esconde parte da engrenagem. Então, por que a sensação de corrupção é tão forte no Brasil? Porque grandes escândalos ganham enorme visibilidade, enquanto milhares de situações normais de fiscalização não viram notícia. O próprio índice internacional é baseado em percepções de corrupção pública, não em uma contagem direta de todo o dinheiro efetivamente roubado. E os números colocam o Brasil em perspectiva. No índice de 2025, o país marcou 35 pontos. O Uruguai marcou 73. O Chile, 63. A diferença sugere que instituições e mecanismos de controle fazem diferença. Não existe uma explicação única, mas existem padrões que podem ser estudados e modificados. A resposta, portanto, não é que o brasileiro seja mais corrupto por natureza. É que corrupção se torna mais provável quando instituições são frágeis, controles falham, relações pessoais substituem regras e os ganhos superam os riscos. A boa notícia é que instituições também podem mudar. E elas mudam quando sociedades exigem isso. No fim, talvez a pergunta mais interessante não seja por que o Brasil é corrupto. É o que faz uma sociedade conseguir tornar a corrupção cada vez mais difícil. A resposta passa por regras claras, instituições independentes, transparência, fiscalização e pela certeza de que o poder público pertence à sociedade. A corrupção não nasceu com o Brasil, e também não precisa fazer parte do futuro do país. Agora eu quero saber: qual detalhe dessa história mais surpreendeu você?